Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a misericórdia de Deus esteja pairando sobre cada coração, para que essas verdades escriturísticas que estão trazendo fé ao nosso coração possam repousar sobre cada alma nesta hora. Estamos aqui para trabalhar por essa fé preciosa, e a fé é o poder de Deus. Agora, fé não em qualquer coisa, mas fé na verdade da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra, de cada verdade que sai da boca de Deus. Por isso, disse Jesus a respeito das verdadeiras ovelhas. Veja, minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E essa é a maneira de saber se o nosso nome está no livro da vida do Cordeiro ou não. Quando nossos nomes são manifestados, eles o são quando nós ouvimos a verdade da palavra. Porque cada uma das 7 eras termina com a seguinte frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E só há um povo capaz de ouvir a voz do Espírito Santo, e esta é a verdadeira igreja. Ela é a única que capta a verdade. Os demais estão cegos para a verdade desta hora. Como disse Jesus a respeito da última igreja, a igreja da era de Laodiceia, veja, a última das 7 cartas de Apocalipse, a igreja do tempo do fim, ele disse que era uma igreja cega, miserável, pobre, nua e, o que é pior, não sabe. E Jesus disse aos fariseus do seu dia, isso está em São João capítulo 8, Jesus dizendo aos fariseus, ele disse: por que vocês não entendem a minha linguagem? Então respondeu Jesus: é porque vocês não podem, porque vocês têm por pai o diabo, e quando ele profere a mentira, fala-lhe do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira e assassino desde o princípio. Por isso que Caim não pôde receber a palavra de Deus, depois que ele levantou um altar para adorar a Deus, e levantou-o de acordo com suas próprias concepções, com sua própria teologia, e ele foi recusado. Mas Deus lhe disse: por que você não faz de acordo com o que fez o seu irmão? Veja, mas como ele não podia receber a luz da palavra, ele não podia receber o entendimento da palavra, porque a semente da serpente jamais entrará atrás do véu, onde está a glória da Shekinah, onde está Deus mesmo entronizado no altar de misericórdia. Aquele lugar não está acessível à semente da serpente. Somente a semente eleita pode entrar. Por isso que nós temos em Isaías a profecia de que Lúcifer quis subir acima das estrelas de Deus. Veja, ele quis ser mais que os mensageiros, mais que os 7 espíritos. E a ele não foi permitido. Veja, ele foi lançado do céu sobre a terra. Toda a sua beleza lhe foi tirada. Todas as joias que o adornavam lhe foi tirado. E ele foi deformado e mantido preso nas trevas. Trevas significa ignorância, cegueira, significa o mundo espiritual onde ele está preso. Veja, porque ele não pode vir para a luz. Veja, ele não pode vir para a luz porque as suas obras serão condenadas na presença da luz. Se ele não pôde enganar as estrelas, tampouco os 7 grupos que estavam atrás de cada mensageiro. Veja, e esse grupo é a noiva palavra, a noiva de Jesus Cristo. Satanás não pôde violar, não pôde colocar sua semente maligna na terceira Eva. Ele enganou a primeira, enganou a segunda, mas a terceira não seria enganada. Veja, ela não pode ser tocada, porque ela é guardada como a menina dos olhos de Deus. A exemplo de Sara, que foi guardada quando Abimeleque intentou colocar a sua semente dentro dela. Deus a guardou. Veja, antes que José chegasse em Maria, o Espírito Santo chegou. E antes que as falsas doutrinas, credos, dogmas, antes que a semente do diabo chegasse na verdadeira igreja, ela já estava grávida. Ela tinha concebido da palavra. Veja, porque ela está guardada por Deus. Ninguém as arrebata da minha mão, disse Jesus. Por isso que a verdadeira igreja tem entrado, além do véu, na presença
da glória da Shekinah e contemplado a face do Senhor. Porque essa é a única coisa capaz de mudar nossas vidas. Veja, de ter nossa velha natureza tirada e injetada a natureza do Cordeiro. Veja, a única coisa que pode mudar a nossa forma de andar é quando nós podemos contemplar a face de Deus, como Moisés contemplou, como Saulo contemplou, como Jacó contemplou. Veja, há uma escritura importante em Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 22, aquela experiência de Jacó. Jacó representa cada um de nós. Veja, Jacó, um suplantador, trapaceiro, enganou o pai, enganou o irmão, enganou o cunhado, enganou o sogro, porque essa era a sua velha natureza. Veja, mas quando ele teve que encarar o julgamento, veja, seus pecados iriam encontrá-lo. O juízo, seu irmão vinha para matá-lo. Ele entrou na presença da glória de Deus. Ele teve uma noite de lamentação e através da oração, ele entrou em sua presença. Veja, e Deus lhe visitou. Ele conseguiu encontrar ou entrar no lugar de misericórdia, onde ele pôde se arrepender e confessar seus pecados. Gênesis 32, verso 22. Ele levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Veja, e tomou-os e fez-os passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Esse varão era o anjo do Senhor. Era Deus mesmo agora, lutando com a semente real, lutando com o seu servo, com o propósito de abençoá-lo, com o propósito de mudar a sua vida, mudar o seu nome. Veja, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Veja, o amanhecer, ao nascer do sol. Veja, sempre ao nascer do sol, isso nos faz lembrar que há uma ressurreição. Veja, uma ressurreição da vida, daquela vida que foi para o chão, e agora ela surge, veja, ao nascer do sol. Então, disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? Veja, ele disse Jacó. Essa pergunta remontava ao dia em que o seu pai Isaque perguntou para ele, quando ele cobriu a si mesmo com as peles de uma cabra. Veja, quando ele vestiu as roupas de seu irmão. Veja, ali estava ele agora cobrindo-se com as peles do animal. Veja, ele disse, meu nome é Esaú. Veja, mas isso nunca passou diante de Deus. Veja, anos depois, Deus lhe fez a mesma pergunta que seu pai tinha feito. E agora ele estava disposto a reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua falta. Ele disse, meu nome é Jacó. Veja que coisa maravilhosa. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. Veja, e abençoou ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Que coisa maravilhosa. Veja, no tempo, veja, no amanhecer, ao nascer do sol, veja, quando o selo romano foi rompido, para mostrar que ele vive, que ele não estava preso dentro de uma sepultura. Veja, e aqui, em nossa profecia, como um símbolo, ao nascer do sol, veja, Jacó lutou face a face com Deus. E quando ele viu a face do Senhor, sua vida foi mudada, sua vida foi transformada, seu nome foi mudado. E ele passou a andar como um príncipe perante Deus. Veja, isso é algo maravilhoso. Quando nós podemos entrar além do véu nessa hora,
quando o véu for rompido, quando o véu for tirado da frente dos nossos olhos, para ver a face de Deus, a glória de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é quando nossas vidas são mudadas. Veja, o poder transformador está no sétimo selo. O sétimo selo é a entrada além do véu, é a entrada para as coisas profundas e misteriosas de quem é Deus, qual o seu nome, qual o seu caráter, como ele vive, qual sua obra redentora, como podemos entrar em sua presença e não morrer. O eleito é chamado para ter um encontro com Deus face a face. Esse é o sétimo selo. Foi o que o ladrão na cruz teve, um encontro face a face com o verdadeiro Deus e a vida eterna. A mulher do poço teve um encontro com o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jacó teve um encontro com o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse é o sétimo selo, é ir além do véu, é saber que Jesus é a revelação daquele Deus que nunca ninguém viu, daquele livro que não podia ser lido, não podia ser visto, não podia ser aberto. Não havia ninguém digno que pudesse entrar em sua presença. Então ele vem aqui no tempo do fim, no dia da expiação. Veja, quando nossos pecados são totalmente aniquilados, toda a culpa é tirada, porque o sangue do Cordeiro, fora da porta, não tinha valor. O sangue do Cordeiro no segundo átrio não tinha valor, mas somente quando ele era colocado sobre o propiciatório, além do véu, é quando ele ganhava seu valor, porque lá estava o trono onde estava o trono de julgamento. Então o sangue era colocado naquele lugar, no propiciatório, e aquele lugar se tornava então o lugar de misericórdia, dando entrada ao verdadeiro Filho de Deus, ao eleito, para entrar na face de Deus, ver a face de Deus e não morrer. Esse é o sétimo selo, essa é a entrada à eternidade. Veja, Peniel via a face de Deus e não morri, disse Jacó. Logo após ele foi redimido, ele foi transformado, seu nome foi mudado, seu andar foi mudado. O verdadeiro batismo com o Espírito Santo é a revelação pessoal de quem Jesus Cristo é. Ele é Deus manifestado, Deus encarnado. A palavra revelada, a palavra manifestada e a palavra aplicada corretamente aqui no tempo do fim. Por isso o profeta ouviu do Espírito Santo na mensagem alimento espiritual em seu devido tempo. Veja, o anjo lhe disse, vire a foto para a direita. Aquela constelação de anjos, 7 anjos, veja, fizeram aquela peruca branca. Ali estava Jesus Cristo, disse o profeta. E cada um de nós é chamado para entrar além do véu e ver a face de Deus e ser transformado. A mensagem de alimento espiritual em seu devido tempo, 84. Veja, então quando aquilo subiu, os grandes observatórios na Califórnia, desde lá embaixo no México até Tucson, em todas as partes tiraram sua fotografia. Era misterioso o que se via. O irmão Fred Sothmann ali, sentado ali atrás, e o irmão Jenny Norman, estávamos ali presentes quando a isto subiu. Veja, eles tiraram a foto, mas ainda não sabiam o que era. Aqui, algum tempo atrás, todos diziam, entre aspas, veja aqui, isso parece com isso, e aquelas asas dos anjos, como se dobravam ali. Agora veja, um dia, virando aquilo para a direita, e olhando ali, estava Jesus Cristo, tão perfeito, como Hoffmann sempre o desenhou. Ele estava ali de pé, com sua cabeleira branca, olhando para baixo, em direção à terra, mostrando que ele é a autoridade suprema. Os céus o declaram, a Bíblia o declara, a mensagem o declara. É tudo o mesmo. A autoridade suprema, com sua cabeleira branca. Você vê sua barba negra embaixo. Muitos de vocês têm visto a fotografia. A temos ali atrás. Somente vire na direita para os lados, olhe nela. Ali está ele. Tão perfeito como ele era, como se o tivesse fotografado. Eles estão olhando para ela de um ângulo errado. Note, disse o profeta, eles estão olhando para ela de um ângulo errado. Você tem que olhar para ela no ângulo certo. Agora veja, não se trata de apenas pegar
a foto literal e virá-la para a direita apenas a fotografia. Não. Só o Senhor Deus pode revelar qual é o ângulo correto. Vire-na para a sua direita e olhe nela. Aí está ele, tão perfeito como foi fotografado ali em cima. Vimos a face de Deus, Peniel, e não morremos. Esse é o 7º selo. Deus te abençoe. Se essa conversa te ajudou, mande para alguém de sua família e até a próxima. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.